Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, página 28, Instrução dos Espíritos, a Era Nova. Deus é o único, e Moisés, o Espírito que Deus enviou em missão para fazer conhecer não somente aos hebreus, mas ainda aos povos pagãos. O povo hebreu foi instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes desse povo eram destinadas a impressionar os olhos e fazer cair o véu que escondia a divindade dos homens. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia limitavam-se o sentido, porque, postos em prática em toda sua pureza, ela não teria sido então compreendida. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixaram de permanecer como frontispício brilhante, como um farol que deveria iluminar a humanidade no caminho que haveria de percorrer. A moral, ensinada por Moisés, era apropriada ao estado de adiantamento no qual se encontravam os povos que ela foi chamada a regenerar. E esses povos, semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus de um outro modo que pelos holocaustos, nem que se precisasse perdoar a um inimigo. Sua inteligência, notável do ponto de vista da matéria e mesmo sobre o das artes e das ciências, era muito atrasada em moralidade, e não se teriam convertido sobre o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes preciso uma representação semimaterial, tal qual lhe oferecida, então, a religião hebraica. Assim, os holocaustos falavam aos seus sentidos, enquanto que a ideia de Deus falava ao seu espírito. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime, a moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que deve transformar a terra e dela fazer uma morada para os espíritos superiores, aqueles que habitam hoje. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorrem e que delas eram precursoras. Mas não é preciso crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, elas têm necessidade, para atingir a maturidade, de abalos e de discussões, a fim que atraiam a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos, e elas se interessarão por uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra e o Espiritismo o arrematará. Esse texto foi ditado por um espírito israelita de Mulhouse em 1861 e continuamos ainda no capítulo 1. Um dia, Deus, na sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade dissipar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram.
O mundo, depois das alternativas de verdade e de obscuridade, se perdeu de novo. Então, à semelhança dos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se põem a falar e a vos advertir. O mundo foi abalado em suas bases. O raio estourará. Sede firmes. O Espiritismo é a ordem divina, uma vez que repousa sobre as próprias leis da natureza, e crede que tudo o que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. Vosso mundo se perdia a ciência desenvolvida às expensas do que é ordem moral, em tudo vos conduzindo ao bem-estar material, revertia um proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos, o coração e o amor devem caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, após 18 séculos e malgrado o sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, tornai ao Mestre que quer vos salvar. Tudo é fácil àquele que crê e que ama. O amor enche-o de uma alegria inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sempre. Curvai-vos sobre o sopro percussor da tempestade, a fim de não serdes derrubados. Quer dizer, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens estouvadas que foram apanhadas de surpresa à chegada do esposo. A revolução que se prepara é antes moral que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos insuflam a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz, porque vós sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não haveriam montanhas. Assim, pois, que essas palavras, nós somos pequenos, não tenha mais sentido para vós. A cada um, uma missão, a cada um, seu trabalho. A formiga não constrói um edifício da sua república e os animaiculos imperceptíveis não erguem os continentes? A nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal e não de uma guerra. São Bernardos modernos, olhai e marchai em frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Esse foi um texto de Fenelon Poitiers, de 1861. Continuando. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta quase que por toda parte. A razão disso encontramos na vida desse grande filósofo cristão, que pertence a essa vigorosa falange dos pais da terra, aos quais a cristandade deve seus mais sólidos alicerces. Como muitos, foi arrancado ao paganismo, dizendo melhor, a impiedade mais profunda pelo esplendor da verdade. Quando, em meio aos seus excessos, sentiu em sua alma essa vibração estranha que o chamava para si mesmo e lhe fez compreender que a felicidade estava alhures e não nos prazeres enervantes e fugidios. Quando, enfim, sobre sua estrada de Damasco, também ouviu a voz santa lhe exclamar: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele exclamou. Meu Deus, perdoa-me. Eu creio, eu sou cristão. Depois, então, tornou-se um dos mais firmes sustentáculos do Evangelho. Podem-se ler mais confissões notáveis que nos deixou esse eminente espírito, as palavras ao mesmo tempo características e profetas que pronunciou depois de ter perdido Santa Mônica. Eu estou persuadido de que minha mãe voltará a me visitar e me dá conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamentos nessas palavras e que previsão brilhante da futura doutrina! É por isso que hoje, vendo chegada a hora para a divulgação da verdade que ele havia pressentido outrora, se fez dele o ardente propagador e se multiplicará, por assim dizer, para responder a todos aqueles que chamam. Texto de Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1863.
Encerramos o capítulo 1 com esta nota. Santo Agostinho vem, pois, destruir aquilo que edificou? Seguramente que não, mas com tantos outros, ele vê com os olhos do espírito o que não via como de homem. Sua alma liberta entrevê novas claridades e compreende o que não compreendia antes. Novas ideias lhe revelaram o verdadeiro sentido de certas palavras. Sobre a terra, julgava as coisas segundo os conhecimentos que possuía, mas quando uma nova luz se fez para ele, pôde julgá-las mais judiciosamente. Foi assim que mudou de ideia sobre sua crença concernente aos espíritos incubos e sucubos, sobre a anatema que havia lançado contra a teoria dos antípodas. Agora que o cristianismo lhe aparece em toda sua pureza, pode ele, sobre certos pontos, pensar diretamente do que quando vivo, sem deixar de ser o apóstolo cristão. Pode, sem regenerar sua fé, fazer-se o programador do espiritismo, porque nele vem o cumprimento das coisas preditas. Proclamando-o hoje, não faz senão nos condizer a uma interpretação mais sã e mais lógica dos textos. Assim ocorre com outros espíritos que se encontram em posição análoga. E assim terminamos o nosso capítulo